começando mais um podcast Neuropsicologia na Prática, com Pedro Donizete. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha, toda quarta-feira, às 20 horas, nós estaremos ao vivo com vocês. Você que é neuropsicólogo, psicólogo clínico, você que é gerontólogo, neurocientista, você que trabalha com idoso e que gosta, né, de acompanhar a gente aqui toda quarta-feira, não esqueça, divulga, clique abaixo aqui, mande para os seus amigos, tá bom? Hoje nós teremos um assunto, gente, muito bacana, uma pessoa muito querida, conheço ele há 30 anos, bom, não vou falar a minha idade para vocês, lógico, né? Mas eu conheço ele há um bom tempo, é meu amigo pessoal e também é uma pessoa que conhece profundamente o ser humano, não só por uma questão de fé, mas também por uma questão do corpo do ser humano. Ele estudou psicologia lá em Taubaté, é uma pessoa extremamente capacitada. O currículo dele é muito grande e eu vou ler para vocês aqui. Nós vamos aqui receber hoje, esta noite, o Douglas Castro. Ele é apaixonado pelo desafio do desenvolvimento integral do ser humano, dedicando sua trajetória à transformação de vidas por meio do conhecimento e da prática aplicada, tá bom? Ele é especialista em comportamento, já auxiliou milhares de pessoas a progredirem em seus universos pessoais, profissional e também social, por meio de palestras, processos de consultoria, mentoria e cursos de workshops e também treinamentos. Com mais de 20 anos de experiência como palestrante, também ele atua nas áreas de liderança, inteligência espiritual, comportamento humano e também ele desenvolve, né, as questões relacionadas às pessoas, negócios, empreendedorismo e também equipe de vendas. Também ele conduziu apresentações para o público superiores a mais de 10 mil pessoas. Eu já vou apresentar para você. E também ele é fundador da Igreja Apex, localizada lá no bairro do Anália Franco, em São Paulo, onde ele desenvolve um trabalho com forte impacto social, incluindo ações voltadas aos cuidados de suporte à população idosa. Então vamos lá. Sua metodologia de trabalho, né, é marcada por entusiasmo, criatividade, interatividade e dinamismo, promovendo experiências transformadoras e de alto engajamento. Também ele possui certificações internacionais. Eu não vou falar o nome aqui porque eu não sei, tá bom? Eu gosto muito do meu amigo e esse papo nosso aqui vai ser muito legal. Douglas Castro, um prazer recebê-lo aqui entre nós. O prazer e a honra é toda minha, né? É muito bom estar aqui com você, Pedro. Conheci o Carlos Eduardo logo de cara, gente boa pra caramba, que tá aí por detrás das câmeras. Obrigado pelo suporte. Douglas, nós estamos aqui, né, todas as quartas-feiras falando um pouco sobre o idoso, né? O nosso público é um público de neurologistas, gerontólogos, fonoaudiólogos, psicólogos, neuropsicólogos. Então esse público, ele quer, cada vez mais nós temos a neuroeducação, que é uma escola, né, de formação de profissionais que estão atuando na área da saúde. E aí nós sabemos, né, e também está aí nas mídias, né, que até 2030 nós seremos, eu falo que eu sou um pré-idoso. Né? Somos? Nós seremos mais idosos no Brasil do que crianças, né? Então nós temos aí uma longevidade e hoje o nosso assunto é muito legal, porque eu até marquei aqui, né? Porque o nosso assunto vai ser assim, o envelhecimento é muito mais do que biológico, né? Sem dúvida. Porque todas as quartas-feiras nós falamos já com neurologistas, já esteve aqui psiquiatras, também nós temos atendidos aqui pessoas como fisioterapeuta, a última conversa com uma neuropsicóloga, e hoje eu estou recebendo você para falar um pouco sobre fé, né? O que é fé? O que é a fé liga com a neurociência? Como é que é isso no comportamento humano? Você, como experiência que tem em relação a atender tantas pessoas durante a sua trajetória como pastor? Pergunta boa essa, né, Pedro? Mais uma vez, obrigado pelo convite. Meu amigo há mais de 30 anos. Ele não quis entregar a idade, mas eu já posso antecipar que ele chegou no mundo antes de mim. Aí você tira a sua conclusão. Mas é uma honra estar aqui com você e com o seu público, né? Boa noite a todos vocês que estão chegando aqui nesse programa que tem trazido tanto impacto positivo na vida de tantas pessoas.
quer em áreas de formação, quer formados, quer na área clínica, ou também processos de conhecimento para aplicar num melhor atendimento dentro de casa, com pessoas importantes para você. É uma honra estar com vocês aqui. Bom, essa pergunta é uma pergunta complexa, mas a sua primeira fala foi, a sua primeira pergunta diretamente foi, e eu quero responder de maneira direta. Certo. O que é fé? Fé não é algo abstrato, a gente tem que partir daí. Nós vivemos num mundo, nesse universo brasileiro, onde fé ficou relegada a um emocionalismo. Né? E fé não é um emocionalismo, embora aspectos da fé atinjam as nossas emoções, com certeza. Atinge de maneira positiva, equilibra tudo. Mas fé, teologicamente falando, definição de fé é a certeza das coisas que eu espero. Boa, muito boa. Porque há estudos recentes falando que o idoso que tem fé, ele tem menos depressão, né? O idoso, quando ele tem um propósito de vida e ele tem fé, ele vive uma vida com mais qualidade. Na sua prática, como pastor, como clínico, como também como coach, que você já deu várias palestras, o que você vê isso no seu dia a dia? Olha, eu acredito exatamente como você colocou. A fé tem um impacto positivo na vida de todo mundo, não é somente do idoso. Eu sei que o foco aqui é o idoso, mas eu gosto de dizer que dentro do idoso mora um jovem, um adolescente, uma criança, mora um ser humano, um espírito, né? E eu lembro que quando eu comecei a fazer uma pesquisa um pouco mais ampla, olhando para a espiritualidade, fé e os seus impactos, eu conheci um casal, duas pessoas maravilhosas. Uma chamava-se Dona Zorra, e o seu parceiro de edição de livro e pesquisa, o Ian Marshall. Eles, há mais de 15 anos atrás, fizeram uma parceria num estudo para descobrir o ponto Deus no cérebro. E descobriram e deram este nome, né? Fizeram foram mais de 20 anos de pesquisa, e como a fé, a espiritualidade causava impacto positivo na vida das pessoas. Por quê? O corpo não é quem somos, mas aquilo que somos por dentro, quando bem equilibrado, e aí a pesquisa dos dois observou exatamente, falando de maneira sintetizada, que o espírito é a parte unificadora de toda a composição humana. Então, é o espírito do homem, quando bem equilibrado, reconhecido, utilizado, vivenciado, valorizado, ele é capaz de equilibrar todas as faces do ser humano, da existência do ser humano. Quer o corpo, quer as emoções, a mente, o próprio espírito, enfim. Então, é o espírito que equilibra. Ou seja, a fé e tudo que está ligado à espiritualidade, sem aqui mencionar religião nenhuma, ela tem um impacto direto no corpo da pessoa. E, obviamente, o idoso terá um impacto positivo, vai ler a vida de uma maneira mais significativa, vai saber, por causa de ingredientes subjetivos da fé, equilibrar, entender melhor, dar significado, emoldurar as experiências e as circunstâncias da sua vida, tudo que acontece com ele, de uma maneira mais positiva. E quando você é mais positivo, obviamente, você tem uma qualidade de vida muito melhor, né? É interessante porque, assim, pessoal, a psicologia, ela virou um instrumento da saúde em 1962, né? Por volta aí de 1900, depois da Segunda Guerra Mundial, começaram a ter pesquisa e veio a psicologia. Mas, né, os teólogos, não só os teóricos como Jung e tantos outros, Freud, que veio em 1930 e poucos lá, eles começaram a estudar. E Jung, né, que é um dos psicanalistas, né, e também um filho de pastor, né, presbiteriano, parece, ele começou a questionar a resposta que era o inconsciente. Mas depois, Aaron Beck, ele começou a estudar a depressão
né? E realmente esse estudo que Aaron Beck fez, ele começou a ver que o que faz com que aquele indivíduo tenha resposta imediata, ele vem através do que eu penso, depois eu sinto, e depois eu sinto, eu faço. E aí nós começou a ter a teoria, né? E hoje é uma ciência chamada TCC, que é teoria, né, comportamental cognitiva. Não é isso maravilhoso? E olha que interessante para você ter essa noção, como você está falando a respeito dessa integralidade, porque o nosso programa aqui é interdisciplinar, então nós conversamos com várias pessoas, inclusive até mesmo você que é um pastor, trazendo de uma forma mais focada numa ciência, encontrando a espiritualidade junto, né, mostrando essa integralidade desse indivíduo. É muito legal o que você fala a respeito dessa integralidade quando Aaron Beck faz. E aí, citando Romanos, lá na Bíblia, no capítulo 12, verso 2, diz assim que a mente tem que ser renovada, não é isso? Não é interessante isso? O que você me diz a respeito? Eu acredito que Young, Aaron Beck, eles foram lá na Bíblia, algum lugar ali, porque a teoria, né, que está na Bíblia, lá em Romanos 12, 2, fala a respeito dessa composição entre mente, sentimento e o fazer, né? Que é a linha hoje da psicologia do TCC. Como é que é para você isso, relacionado à Bíblia, falando lá 2000 e poucos anos atrás, quando o apóstolo Paulo mesmo disse isso, que está escrito, né? Como é que você integraliza isso do aspecto da psicologia, da neurociência e até mesmo do Aaron Beck, que surgiu essa abordagem dele? Eu acho isso realíssimo, realíssimo. É como você bem colocou, nós somos feitos de maneiras multipartidas, vamos dizer assim, né? Eu creio exatamente como a Bíblia diz e a ciência também coloca, nós somos feitos de emoções, ou alma, nós somos feitos de mente, nós somos feitos de espírito, né? Para mim, no meu ponto de vista, o nosso eu, vamos chamar de principal, não gosto de principal, mas o nosso eu verdadeiro é o nosso espírito, né? Porque nós não somos a nossa mente, nós não somos, porque se nós fôssemos a nossa mente, quem seria aquela parte nossa que observa os nossos pensamentos? É um tanto quanto filosófico isso, mas Descartes colocou assim, penso logo existo. E depois Jean-Paul Sartre, que era contemporâneo dele, pegou os estudos dele, de onde ele parou, e foi além. Ele discordou desse ponto de que penso, logo existo. Né? Porque se eu penso, então eu existo, quem é aquele que observa meus pensamentos em mim? Quem é aquele que critica os meus pensamentos? Então tem que existir alguém que está observando os meus pensamentos. E é isso mesmo, né? Paulo, que você citou, o Paulo da Bíblia, o apóstolo Paulo, ele também escreveu, além de Romanos 12, ele escreveu 1 Tessalonicenses, ele diz que nós somos composto de espírito, de alma e de corpo. Então, é uma relação que vem falando muito a questão desse tripartido, né, do ser humano, né, esse 3 em 1, né, porque a terapia comportamental cognitiva fala a respeito dessas 3. A Bíblia fala a respeito desse Tessalonicenses, você acabou de dizer, e é interessante porque parece que essa integração, né, ela foi estudada, está sendo estudando, cada dia que passa, né, quando a gente apresenta um artigo, quando a gente vai lá, eu participei várias vezes lá na USP, lá do processo de você mostrar um artigo que está acontecendo, você fala, até ontem era assim. Porque hoje já está cada vez mais avançando a ciência, né, a neurociência está sendo bem avançada a cada dia que passa. Tanto é que quando você pegava uma tomografia computadorizada do crânio, a questão aí de uns anos atrás, era diferente como é hoje uma ressonância magnética, que consegue ver uma parte mais da integralidade do indivíduo. Aí tem a ressonância magnética funcional. Então hoje é sabido que o cérebro não responde sozinho, existe toda uma ligação. Nós temos aí 86 bilhões de neurônios trabalhando, fazendo sinapse a todo momento, interagindo uma coisa com a outra. Isso é magnífico. Então, gente, é muito importante nós fazermos sim, né, essa parte
desse tripartido e falar um pouco sobre essa questão da espiritualidade, porque hoje em dia é muito falado, não é isso? Uma coisa que aconteceu tristemente na história do homem, e aí eu estou voltando nos primórdios mesmo, né? A Bíblia sustenta o fato para quem crê, né? Então, se a gente está falando da Bíblia, é para quem crê, mas ela sustenta o fato, a arqueologia comprova muitos fatos da Bíblia, então a gente tem que levar a palavra, a Bíblia, como a sério, né? E ela diz que nos primórdios aconteceu um fato muito triste com o ser humano, que foi a desconexão espiritual. Como é que é isso? A Bíblia sustenta que quando o homem desobedeceu a Deus, ele morreu espiritualmente. Não é uma morte física, mas é uma morte espiritual. A desconexão com Deus causa impactos de o ser humano achar que ele era composto somente de emoções e pensamentos. E o espírito, por isso que a gente olha para a ciência hoje em dia, ela está fazendo avanços significativos na ideia ou no desenvolvimento da ideia de que o espírito importa, de que nós temos um espírito. Então isso tudo é muito contemporâneo, isso tudo é muito novo. Nós estamos falando aí de 10, 15, 20 anos que a ciência se abriu também para a possibilidade, para a verdade de que existe um espírito dentro de cada um dos seres humanos, né? E isso é muito positivo. E é legal porque hoje é falado, não sei se você está participando, mas chama-se física quântica. Sim. Né? Na física quântica, o que acontece? Chega lá, começa numa linha, ela começa de uma linha paralela e vai no infinito. Né? Hoje já é científica, a física quântica é uma ciência, e mostra que realmente tanto o espírito, a questão relacionada ao espírito e também a respeito da matéria se encontra no infinito. Como é que é isso para você? Como é que você enxerga isso entre fé, né, essa integralidade do corpo e esse encontro no infinito? Você está querendo me apertar sem me abraçar. Né? Assim, eu acredito que todo tipo de ciência, porque o que a ciência faz, na verdade, né? Assim, olhando de maneira bem simples, a ciência, ela descobre aquilo que já existia. Ela só começa a descobrir aquilo que já existia. Aí ela põe em papel, em termos técnicos. Mas, por exemplo, a psicologia, ela é um bebê em relação ao universo. A psicologia é uma criança engatinhando comparado às verdades bíblicas sobre o ser humano, a existência. A física quântica não é diferente, é um bebê diante da eternidade de um Deus criador, por exemplo. Né? É um bebê, é muito jovenzinha. Né? E o que acontece é que a ciência vai descobrindo coisas que já existiam, e aí ela passa a dar nomes. O que eu acho legal é que a ciência e a fé, elas não são adversárias como por muito tempo ela ficou taxada, né? A fé é inimiga da ciência, a ciência é inimiga da fé. Não, não é. Elas se abraçam. Existe um equilíbrio perfeito. Uma comprova a outra, uma concorda com a outra em algum momento. É só uma questão de tempo. A ciência, isso já vem acontecendo, né? Então a física quântica, ela também vai confirmando fatos que a Bíblia já defendia em termos do espírito humano há muito tempo, né? Muito legal. Agora, voltando à questão do idoso, na sua perspectiva como pastor de uma denominação, né, que você cuida, o que mais falta hoje no cuidado com o idoso? Olha, essa coisa do idoso, eu vou olhar de maneira assim, primeiro, da minha experiência pessoal. Meu pai morreu aos 86 anos, faltou muito pouco, ele faleceu ano passado, aos 86, em outubro ele faria 87. Então faleceu em abril e em outubro faria 87. Eu considero que ele chegou aos 87. Se formou em direito depois. Se formou em teologia. Teologia? Direito não, mas ele queria fazer direito, disse que ia fazer direito, jornalismo. Ele era muito, bem sempre foi industrial, teve indústria, foi comerciante, foi distribuidor, teve atacado.
É um homem, foi presidente do Rotary Club, Sim. se formou em teologia, frequentador de igreja, membro de igreja. Sim. Um homem que era hiperativo Muito durante ativo, o tempo muito dele, ativo. né? E assim, a minha mãe está com 87, já completou, passou meu pai, está com 87. Certo. Então assim, eu tenho a vivência e a gente é uma família que se cuida muito, que a gente está muito perto. Certo. E a gente acompanhou muito de perto essa fase final do meu pai e está próximo da minha mãe nesse momento da vida dela, né? E minha mãe também é uma mulher muito ativa, com uma velocidade mental e a capacidade executiva muito grande, né? Foi também presidente do braço feminino do Rotary Club, que é a Casa da Amizade. Foi presidente na cidade do interior de São Paulo, de Pindamonhangaba, do braço social da prefeitura da cidade, Olha, que era agora eu me esqueci o nome que eles davam lá para o braço social, enfim. E ela sempre foi muito ativa. Então, assim, tem esse lado da minha vivência pessoal. O idoso, e eu olhando para o aspecto, eu sou pastor de uma igreja que eu considero sênior, na sua maioria, é uma igreja sênior, uma igreja que não é de idosos, mas nós temos um grande número de pessoas que estão nessa jornada sênior, indo para a vida idosa, e vários idosos. Certo. Nós temos o que a gente chama de igrejas em casa, né? São os cultos dos lares. E a gente tem lá essas células de estudo bíblico, de oração, de apoio mútuo, que são compostas de idosos. Que temos legal. Células somente de idosos, que né? Joia. E aí? E eles sentam para se apoiar, eles sentam para comer junto. A primeira coisa que eles fazem quando a noite começa do estudo da Bíblia, das orações, tem um momento de compartilhar vitórias, compartilhar alegrias, mas tem também um momento de compartilhar lutas, né? E a gente tem lutas enquanto estiver vivo. Essa questão da socialização, nossa, é maravilhoso. Isso é isso que eu ia dizer. Na minha opinião, eu sei que tem muito mais coisa do que essas duas que eu vou dizer. Certo. Eu sei que tem várias coisas. Eu não ignoro o fato de que tem mais coisas do que essas duas que eu vou dizer. Mas eu tenho observado que o idoso, eu classificaria 3 coisas muito importantes para ativar a qualidade de vida do idoso. Primeiro, não comer sozinho. Boa. O idoso que se alimenta na maior parte do tempo sozinho, ele adoece mais. Certo. Ele se sente mal. Né? Você imagina uma pessoa que serviu refeição para tantas pessoas ao longo da sua vida. Você imagina uma pessoa que cozinhou para tantas pessoas, tantos jantares de amigos, tantos filhos, noras, genros, reunião familiar, tios, avós, primos. Enfim, é uma vida longa de sentar à mesa. E a comida não é de verdade a coisa mais importante, mas é o que a gente faz à mesa. Né? É o olhar no olho, é o bater papo, é até a discórdia, aquela briguinha gostosa, aquele vucu-vucu na mesa, isso aí. Né? Um levanta bravo. Tudo isso faz o idoso sentir-se parte de alguma coisa. E de repente ele come sozinho. É uma morte emocional, né? Exatamente. Então a primeira coisa que eu diria é que o idoso que come sozinho adoece mais rápido. Certo. Segundo, eu acredito, pela minha observação, que o idoso que perde a autonomia das suas decisões, ele é relegado a uma pessoa que agora não é mais capaz de fazer escolhas. Quando as pessoas perdem a paciência e não consultam mais o idoso sobre nada, simplesmente fazem para ele, meio que enfiando goela abaixo, mata o idoso, né? E o idoso que não tem espiritualidade praticada de maneira paulatina, frequente, semanal, crescente, que pode sentir-se útil. Por exemplo, numa dessas nossas células, em casas de estudo bíblico e tal, os idosos são desafiados a orar por alguém que está enfrentando uma dificuldade. Poxa, se sente útil. Exatamente. Então, para mim, essas três coisas são basais. Eu também concordo. Uma das coisas que sempre a gente comenta a respeito da vida do idoso, da longevidade, é tomar cuidado com a memória, né? Cuidar da memória e do equilíbrio, porque o idoso cai e o idoso esquece. Sim. E essa questão que você está relacionando à questão emocional do comer junto, isso foi muito legal. Porque isso é uma observação clínica que eu atendo há muitos anos idosos,
E a gente percebe que o idoso, principalmente quando ele chega num consultório, numa consulta, infelizmente alguns profissionais começam a perguntar mais para o informante do que para o idoso. Como se o idoso não está ali. Isso é muito ruim. Eu sempre comento isso nas minhas reuniões, falo com as pessoas, falo, olha, o paciente é o idoso, não é o informante. Sim. Né? Que às vezes, por um acaso, olha para o idoso, sabe aquele mito, ele tá velhinho? Ainda tem aquela crença de achar que o idoso tá velho, não faz mais nada. Não serve para mais nada. Exatamente, e isso é terrível. É mais terrível no Brasil. No Brasil. No Brasil é mais do que terrível, é cruel. Exatamente. A sociedade brasileira, ela cospe seus idosos, desculpa a expressão. É isso mesmo. Né? Ela descarta os seus idosos, os seus velhinhos. A sociedade brasileira, eu não estou falando de todo mundo, mas eu estou falando via de regra. Sim. Nós não somos um país preparado. Aliás, nós somos um país que se prepara pouco para as coisas mais importantes. A gente não prepara as pessoas para lidar com o dinheiro e não preparamos as pessoas para casar e escolher um bom casamento, e também não treinamos e não somos uma sociedade, um povo que é preparado para lidar com a fase idosa. Isso é muito perigoso e difícil. E a gente vê isso. Isso que você está dizendo é perfeitamente observável na prática da maneira como todo mundo trata o idoso. Vamos lá. Vamos fazer uma crítica aqui bem difícil e forte. Certo. Eu ando na rua, eu gosto de andar a pé, a gente anda a pé, a gente vê mais coisa. Sim. Então eu gosto de andar a pé, eu moro perto da igreja que eu sou pastor, eu vou a pé para a igreja, eu trabalho na igreja, eu visito as pessoas, eu vou a pé onde eu posso, eu compro coisas onde eu posso, eu procuro viver minha vida no bairro, eu faço a minha vida como se o meu bairro fosse a minha cidade. Eu gosto dessa ideia, né? E assim a gente conhece as pessoas, você conhece o dono da padaria. Observa mais. E você observa tudo de maneira mais amplificada. Sim. E aí você passa na frente de casas de acolhimento de idosos. Sinceramente, na minha opinião, acho que... Agora eu vou ser forte, tá bom? Tá, na vamos lá. minha opinião leiga, eu acho que 80% delas tinham que fechar. É mesmo? Por quê? Porque não são preparadas para isso. São casas. São casas que um dia morou uma família ou duas e que alguém viu uma possibilidade de ganhar dinheiro com os velhinhos. Vamos abrir um lar de idosos. E às vezes eu passo na frente, tem uma dessas casas de idosos que é um quadro triste, porque toda vez que eu passo na frente tem um ou dois velhinhos ali na frente no portão que parece uma cadeia. Meu Deus. Casas que não têm jardins. Casa que não tem lugar para se mexer, para andar, se locomover. É o despreparo com relação ao recebimento do idoso. Para estar junto, para criar alguma coisa mais gostosa. Não, parece uma prisão. Porque não são ambientes físicos, não é como os americanos chamariam, não é um environment, não é um ambiente preparado para a existência do idoso, que ajuda o idoso a continuar se sentindo bem, produtivo. É um negócio enclausurante, triste, fechado. Então, desculpa a minha crítica aqui, eu não sei que vai ofender alguém aqui, mas o mais interessante é que isso que você está falando é uma grande verdade, mas ainda existem casas também muito boas. Isso é verdade também. Eu vi casos. Meu pai quase ficou num desses lugares. Eu visitei lugares que a gente começou a pensar que seria importante. A gente colocou cuidadores para cuidar do meu pai 24 horas por dia. Colocamos um relógio no pulso dele para caso ele caísse ou qualquer coisa, ele apertar e teria socorro imediato. Porque eu moro em São Paulo, minha irmã tem uma irmã que mora na Inglaterra, tem a outra irmã minha que mora aqui em São Paulo, meu irmão é médico cardiologista. Então o atendimento não seria rápido. Então a gente achou que seria legal ter alguém que pudesse rapidamente chegar lá. E assim, a gente chegou um momento que achou melhor ele ficar. E ele ficou uma semana antes de falecer. E essa casa foi pensada, preparada, com jardim, com horta, com jogos de mesa, de tabuleiros, com estímulo motores, com ambientes, com animaizinhos silvestres,
com profissionais 24 horas por dia, com cafeteria, com um ambiente de refeição que parecia restaurante. Sim, Então, o idoso vai para um lugar desse, o que ele pensa? Pô, minha vida está continuando. exatamente. Agora, você vai para um lugar que tranca o sujeito lá Não. e não tem o mínimo de preparo Uhum. estrutural Uhum. e profissional, Uhum. e não vê o idoso de maneira mais ampla, ele tem um espírito, vamos olhar para isso, ele tem emoções, vamos trabalhar isso, ele tem um corpo, vamos Sim. ativar isso. Isso você vê isso em 2026. Pois é. Né? Agora, 2030, segundo os estudos, mostram que vai crescer mais idosos. Pois é, E se nós não... Isso é uma questão de política pública. pois é. Né? Uma relação pública, o que você está falando é uma grande verdade. O que você pode esperar Né? de uma nação que rouba o INSS dos seus velhinhos? Então, como O isso? que você pode esperar de atendimento em termos de estrutura, de investimento estrutural na velhice, para o velhinho? Se você vai para a Inglaterra, deixa eu mencionar e me permita, vou fazer isso com muito respeito, porque eu amo o meu país. Sim. Não quero dar uma impressão errada. Tem gente fazendo bons trabalhos, Sim. tem gente fazendo coisa linda, Sim. mas são muito poucos. Sim. Né? Então, assim, é importante que a gente tenha ambientes como esse, que a gente possa também criticar isso no Lógico. sentido de, pô, vamos fazer algo melhor, a gente Sim, pode fazer. É essa né? a proposta. Mas se você vai, por exemplo, para a Inglaterra, minha irmã mora lá há mais de 20 anos. Uhum. E tem uma cidade, se eu não me engano o nome, Bournemouth, eu não quero errar, mas eu acredito que seja esse o nome, é uma cidade preparada para atender o idoso. Uhum. As pessoas vão se aposentando e vão para aquela cidade. O trânsito é feito pensando no idoso. O calçamento. Diz que o próprio idoso já escolhe o lugar que ele vai ficar. Exatamente Ele fala, bom, isso, eu quero Pedro. ali, ó, vai ser ali. Isso, Porque, por exemplo, quando existe uma criança, ela vai para creche, isso, né? E o que se espera de uma creche? isso, Todo cuidado, todo apoio, toda dinâmica. O isso. que espera do idoso quando ele escolhe? Olha, eu quero ir para lá. Isso. E Na na verdade, Inglaterra, os idosos fora do Brasil, eles são estimulados, encorajados, Sim, educados desde sempre, sim. desde lá da juventude, a pensar na aposentadoria. Nós não Exatamente, pensamos não, na fase idosa. Exatamente. Nós não temos estímulos para pensar na Nada. fase idosa. Uhum. Ó, eu vou envelhecer. A gente acha que vai viver para sempre Sim. e vai viver para sempre jovem. Sim, sim. A maioria das pessoas não acredita. E a maior prova de que a gente não acredita que vai envelhecer é como a gente trata o idoso, tanto politicamente, quanto socialmente, quanto os jovens. Os jovens tratam mal os velhos por quê? Porque faltou educação dentro de casa? Não, porque ele pensa que ele não vai envelhecer. É verdade. Porque se ele lembrasse que o jovem vai envelhecer, ele trataria bem o outro. Porque vai chegar a vez dele de ficar velhinho. Exatamente. Você está entendendo? É uma Exatamente. questão de raciocínio. Sim. Né? E Jesus colocou isso, a espiritualidade aí. É. Né? Assim como você quer que os homens façam para você, faça você para eles. Uhum. Ou seja, veja como a espiritualidade é capaz de impactar positivamente uma sociedade. Sim. A Inglaterra teve uma colonização puritana, Uhum. protestante. Sim. Olha como é que as pessoas se tratam. Olha o valor do idoso, da educação, Uhum. da espiritualidade. Está lá presente. Né? Então você vai para essa cidade, os idosos escolhem. Eles pensam na sua aposentadoria, juntam o seu dinheiro e eles tomam a decisão, eu quero morar lá. E eles escolhem o tipo de lugar que é ambiente preparado para idoso, tipo a casa, Sim. o lugar Vai ser geográfico. aqui que eu vou ficar. Eu vou ficar aqui. É isso aí. Né? É, Ele desse tem jeito. liberdade, ele tem apoio, ele Sim, continua sentindo sim, útil em vários sim, sentidos. sim. E isso até mesmo, né, na própria Inglaterra, o próprio governo já incita isso, ajuda isso. Hoje no Brasil a gente não tem política pública É, exato. para ajudar o idoso. Então, foi o que você acabou de mencionar. Como é que vai esperar o jovem que não tem nenhum estímulo com relação a ninguém falar nada sobre o idoso, a não ser, olha, o velho coroca que eles falam, nem sei o nome. Velho gagá. Velho gagá, Ele só esquece que esclerosado. ele só esquece que talvez, não é garantia nenhuma, É. né? Talvez ele vai ser um velhinho gagá um dia. Talvez, tomara que seja, né? É. Uma pergunta aqui para você. A fé como escudo emocional, como é que é isso para você? A fé como escudo. Na verdade, a fé é um escudo, né? Uhum. A Bíblia chama a fé de escudo. Eu quero voltar nesse assunto de fé não como emocionalismo ou algo abstrato. Na verdade, a tradução fé não foi boa. A palavra fé, tanto no hebraico quanto no grego, em primeiro lugar, não é fé. Porque você vai pensar em fé, o que é fé? Parece uma coisa tão abstrata, né? Mas não é. A palavra fé seria melhor traduzida por fidelidade. Uhum. Ou confiança. Confiança é diferente de fé. Fé é muito abstrato.
Confiança não. Eu andei lendo algumas Bíblias, principalmente essa Bíblia não tem no Brasil, né? Não está traduzida para o português, está traduzida no inglês, de Nelson Darby. Ele fala está em Hebreus 11, que fala sobre a fé, é isso? Hebreus 11. Hebreus 11. E ele fala que a fé é uma substancialização. Eu achei interessante essa palavra, que é substancialização. Como é que é isso para você? Eu diria que é uma pré-substancialização. Interessante isso. A fé, me chamou a atenção. A definição lá de Hebreus que você citou diz que a fé é a certeza das coisas que eu espero. Então, como é que você pode ter certeza se você está esperando? Parece meio contraditório, sim, né? Sim. Aí o Hebreus também diz, pela fé nós entendemos que o mundo foi criado das coisas que não vemos. De sorte que tudo que a gente enxerga foi feito do que não se vê. Pela fé, os homens venceram dificuldades na vida, diz o autor de Hebreus. Pela fé tiveram curas de suas doenças. E vai fazendo uma lista de coisas que a fé na vida deles proporcionou, tanto de vitórias sobre tantas coisas, quanto de escudo no sentido de proteção. Certo. E a pergunta, respondendo a pergunta, a fé realmente ela é um escudo, porque quando você tem confiança, vamos lá, quando você dentro de você, no seu processo neural, levando em conta que nós somos feitos de processos neurais, de impulsos elétricos, de bioquímica e de energia. Quando você, dentro de você, você concorda, você acredita, mais do que isso, você crê que existe um Deus maior do que tudo, que cuida de você, como você vive? Você vive mais confiante. Quando você olha para a existência de um Deus que te ama e criou o universo, como você vive? E Jesus ensinou a gente chamar ele de pai. Poxa, quer dizer que ele é meu pai? Então ele vai cuidar de mim, desde que a gente tenha uma experiência legal de pai na terra, né? Sim. Mas mesmo que a gente não tenha uma experiência com o pai terreno, não muda o fato de que Deus continua perfeito e como pai perfeito, ele é capaz de cuidar da gente. Poxa, o Deus do universo, o criador de todas as coisas, está cuidando de mim, quer dizer que nada que me acontece por acaso. E aí ele relaxa. Ele relaxa. Se tem uma questão relacionada a uma ansiedade, dá uma diminuída. Exato. Se tem uma questão relacionada a um negativismo, dá uma subida. Porque isso faz todo sentido. Porque o idoso ele não deixa de ser feito de espírito, alma e corpo. Mente, emoções, espiritualidade. Ele não deixa, ele vai continuar assim eternamente, né? Aliás, eu gosto de dizer o seguinte, né? Idoso é só o corpo. O que envelhece na gente é só o corpo. Sim. Porque o espírito não tem idade. Essa é uma coisa bela do espírito. O espírito não tem idade. O que envelhece é o corpo. E o corpo causa impactos nas nossas sensações e emoções. Então, mas, na verdade, a minha alma não envelhece, mas eu tenho respostas na minha alma do envelhecimento do meu corpo. Meu corpo está falando para a minha alma, eu não consigo mais isso. Eu não consigo mais aquilo, eu não consigo correr do jeito que eu corria. Então a alma vai acreditando que o corpo... A alma seria a mente? Olha, segundo a psicologia, a palavra psicologia significa estudo da mente. Psique, se bem que psique, se você vai voltando a etimologia da palavra psique, lá nos primórdios não era só mente. Em síntese, a psicologia seria estudo da mente. Mas se você volta o filme, para os psicólogos e os que deram origem à palavra psicologia, logia, conhecimento, psique, mente, eles não viam a psique só como mente, mas como alma, como sentimentos, como emoções, processos mentais, emoções e sensações, e talvez até espiritualmente. Era uma coisa mais abrangente. Então, assim, o idoso que continua um ser humano, que não tem idade por dentro, mas o corpo envelheceu e ele confia em um Deus que criou todas as coisas e cuida dele, está junto com ele, ele é capaz de usar um escudo para não deixar atingir ele de um monte de coisas ruins, quer de palavras ou de circunstâncias. O idoso que tem espiritualidade desenvolvida, ele é um idoso diferente. Como é que é para você o poder do propósito? Meu Deus do céu, o propósito é tudo. Propósito é tudo. Quando você perde o propósito, você morre. Eu gosto de dizer isso, que morrer
envelhecer, melhor, envelhecer não é avançar na idade. Para mim, envelhecer é parar de aprender. Uhum. E quando um idoso é capaz de achar que ele tem propósito mesmo na sua fase idosa, ele continua aprendendo. Que Ele legal. continua crescendo. E É quem isso continua crescendo não envelhece. Uhum. Quem continua com propósito não envelhece. Pelo contrário, vai usar toda a sua sabedoria para continuar ajudando. Então, o poder do propósito, então, seria Vital. vital. Vital, na minha Parou, opinião. Parou, morreu. Morreu. Interessante, muito bom. E o papel da igreja na saúde mental do idoso? Meu Deus do céu, o que a gente vai falar? A igreja é tudo. A igreja, na minha forma de ver, é a única luz do mundo. Uhum. Não existe outra luz no mundo. Como é que é isso? Luz do mundo, igreja? É luz. Porque hoje no Brasil, não que eu cortando você, mas só para a gente poder enfatizar algumas questões, quando fala igreja, esse nome igreja, ele soa para as pessoas de uma forma muito negativa, hoje no Brasil. Igreja, o nome, né? Igreja. Sim, Mas na realidade... A igreja é culpada, não é não? Não digo que é culpada, né? Mas o povo hoje Do ponto fala, de vista de quem sofreu na igreja, a igreja é o que é culpada. igreja? Mas na realidade a igreja é tudo, o que É. você está falando, né? Você está Sim. dizendo isso. Mas o que é igreja é tudo e o que é para você igreja no papel do idoso? Como é que é isso? É uma boa pergunta dividida em duas. Esmiuça, isso. É uma boa pergunta Vamos dividida. lá. O que é igreja? Bom, vamos lá. Igreja não é um prédio. Isso que eu queria entender. Então vamos lá, bem Tá rápido. Igreja não é um prédio. A palavra igreja não existe na Bíblia. Igreja veio de um termo alemão. Só que aonde apareceu a palavra igreja pela primeira vez na Bíblia e traduziram por igreja? Foi quando Jesus estava em Cesareia de Filipos. Nas costas dele tinha um templo do mal. Certo. Era como se fosse uma porta do mal. E ele está nessa cidade que as pessoas tinham medo desse mal. E ele está ali com seus discípulos. E ele fala esta coisa aqui. Foi a primeira vez que a palavra igreja, que não era igreja, eu vou dizer qual é a palavra que aparecia lá. Se você ficar aqui sintonizado, você vai saber. Então segura aí, fica aí. Não sai daí. Muito boa a conversa, vamos lá. Então olha só, a primeira vez que a palavra igreja aparece, que não era igreja, foi Jesus que disse. Ele disse, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Foi Jesus que usou a primeira vez a palavra, e essa é a palavra grega, eclésia. Eclésias. Eclésia é a palavra que Jesus usou. O que é eclésia? Eclésia é congregação. Eclésia é assembleia de pessoas. Certo. Veja só, quem usava eclésia? Já no Velho Testamento usava-se eclésia. Toda a reunião das pessoas, uma reunião política era uma eclésia. Era uma assembleia, então. É uma assembleia, é uma congregação, é um ajuntamento de um grupo de pessoas com o mesmo propósito. Vamos supor. Boa. Vamos lá no mundo grego, em Antioquia, e as pessoas lá em Antioquia, os políticos, os romanos, vão ter uma reunião que interessa ao povo. Então ele chamava o povo na praça para discutir. E aquela reunião ele chamava de eclésia. Assembleia. Assembleia. Muito legal. Então veja que a eclésia deveria ser traduzida por congregação Certo. ou por assembleia. Certo. Tá bom? Então a palavra igreja, na verdade, não existe. E aí as pessoas, ao longo do tempo, foram acreditando numa inverdade de que a igreja é o prédio. Se aí, você vai na igreja hoje? Não, não vou na igreja hoje. Tem uma igreja tem uma igreja ali na cristã, esquina. Tem uma igreja católica, tem uma igreja... Então foram colocando nome, uma batista, uma assembleia, Exato. uma igreja, sei lá. Então se a gente pegar a afirmação de Jesus e o ensino dele sobre o que é e para que serve a igreja,
ele chamou a igreja de luz do mundo. Uhum. Ele chamou as pessoas. A igreja, na mentalidade de Jesus Cristo, a igreja é o ajuntamento das pessoas que creem e estão unidas em um mesmo propósito. Mesmo propósito. Mesmo propósito, o propósito da fé, Certo. propósito do amor de Cristo, o propósito de propagar o evangelho que ajuda todo mundo, que Certo. salva. Certo. Né? Então é o ajuntamento das pessoas. Por isso que ele disse, quando 2 ou 3 estiverem reunidos, eu estou no meio de vocês. Isso é igreja, Certo. é ajuntamento das pessoas com a presença de Jesus Cristo. Boa. Né? E a outra? A outra questão é a seguinte, se a igreja é o ajuntamento de pessoas, então ela não é o prédio. Beleza, já entendemos isso. Já resolveu. Tá, e qual é o impacto da igreja? E vamos pensar que igreja é o ajuntamento das Sim, pessoas. certo. Qual é o impacto da igreja para a saúde mental, para a saúde emocional do idoso? Total. Total. Por quê? Porque eu disse que a igreja é a luz do mundo, foi Jesus. Essa ideia não é minha. Certo. A ideia é de Cristo. Ele disse, vocês são a luz do mundo. Uhum. Não se pode esconder uma cidade construída sobre o monte. Então seria as pessoas que têm o mesmo propósito, que se reúnem na assembleia com esse propósito de ajudar o idoso, isso é igreja. É a igreja. Legal, hein? Isso é a igreja. Boa. Isso é a igreja. Boa. Né? Então a igreja é ajuntamento de pessoas. Uhum. E a igreja de Cristo é ajuntamento de pessoas que têm o propósito de levar o evangelho dele Uhum. até os confins da terra. Né? Certo. Então qual é o impacto disso na vida do idoso? Se você pensar que a igreja é ajuntamento de pessoas que se ajudam, que é luz uma para outra, poxa, se você pegar na Bíblia Uhum. a frase uns aos outros, por exemplo, Jesus disse, amai-vos uns aos outros. Sempre ali. Jesus disse, eu vou repetir uns aos outros aqui Sim, algumas vezes. sim. Jesus ensinou, amai-vos uns aos outros. Uhum. Perdoai-vos uns aos outros, aconselhai-vos uns aos outros, suportai-vos uns aos outros, Certo. edificai uns aos outros. Então, e eu tenho um monte de uns aos outros na Bíblia, Sim. ditos por Jesus e pelos apóstolos. Sim. Então, se você pega essa ideia de uns aos outros, imagina, coloca o idoso lá no meio. Coloca o idoso lá no meio, onde existe amai-vos uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros, suportai-vos uns aos outros, aconselhai-vos uns aos outros. Muito legal. Imagina quanto o idoso tem de conhecimento e de vivência para aconselhar as pessoas. Joia. Muito joia. Como que ele vai se sentir? Maravilhoso. Agora, uma questão para você. Mente, fé e neurociência. Onde se encontra? Se encontra no espírito. Espírito. Então vamos lá. Não me peça para explicar espírito. Não dá para explicar. É o ruá que Deus colocou dentro da gente, é o equilíbrio de tudo. Tá. É o equilíbrio de tudo. É a nossa persona real. Boa. A nossa persona real é o espírito, é o nosso eu unificador, que equilibra tudo. Equilibra a mente, equilibra os sentimentos, as emoções, né? Traz leveza para a vida. É o seu eu verdadeiro, interior. Esse é o bom. espírito do ser humano. E é nesse espírito que fé, processos mentais, energéticos, elétricos, impulsos elétricos, químicos, Uhum. é na valorização do espírito e do desenvolvimento da fé que a pessoa se equilibra totalmente num processo Sim. de crescimento, porque isso não acontece da noite Vai para o dia. desenvolvendo. Vai desenvolvendo. Família, erros e o valor do idoso na sociedade para você. Família, erros e o valor do E o idoso. valor do idoso na sociedade. As três coisas estão tudo junto, né? Na família tem um monte de erro. Como é que é isso para você? A família é contraditória. É contraditório. Então conta para nós. A família te cura e a família te machuca. Como é que é isso? A família te põe para baixo e ela mesmo te levanta. E como é que é esse processo? Esse é um processo louco, muito louco. E esses erros e o valor do idoso numa sociedade onde nós chamamos isso de família. Olha, nós não seríamos melhores sem os erros. Uhum. Se nós acreditássemos por um segundo ou por um tempo que fosse, que nós não falhamos, a gente desenvolveria a síndrome de God. Seríamos
achando que sairíamos por aí achando que somos Deus. Uhum. E quando alguém acha que é Deus e não enxerga a sua finitude, começa o princípio do mal. Uhum. Nós não somos criados para ser Deus. Nós somos criados para adorar a Deus. Existe de verdade um Deus que é maior que nós. Uhum. E nós precisamos conhecê-lo. Ele nos ama e nós precisamos conhecê-lo. E quando a gente conhece no relacionamento com ele, a gente cresce como pessoa e desenvolve o nosso propósito, conhece o propósito. Uhum. Os erros ajudam a gente a entender que somos finitos. Uhum. Eu gosto de pensar que é quando alguém enxerga a sua pequenez que está começando a desenvolver a sua grandeza. A grandeza vem de enxergar a sua pequenez. E na pequenez você conta com o outro. Na pequenez você pede ajuda. E você falou sobre a família. A família que acerta, que erra, Isso. que põe pra cima, Que abaixa. que baixa e tudo tá. Tá É. tudo envolvido Tá nesses tudo- erros, Tá nesses tudo acertos. interligado. Tá tudo interligado. E a valorização do idoso na sociedade, Uhum. eu apertaria a sirene. Pé! Falta muito, tá Falta bem muito. longe. Por isso Que nem Raul Gil, vai. É. Eu não tiraria o chapéu para a sociedade brasileira na valorização do idoso. Não tiraria o chapéu. realmente. Tem as suas exceções, tem Sim, muitas mas pessoas Tem tratando o que idoso de avançar. maneira humana, Uhum. integral, Sim. amorosa, Mas compassiva. mas na maioria dos casos. mas não como é bem sociedade, assim. Cuidar do idoso é cuidar da história viva? cuidar do idoso é cuidar de si mesmo. Como assim? Porque eu vou envelhecer. Seria então um trabalho pensando no idoso, mas lembrando que eu vou estar lá. É. Não é egoísta porque você está cuidando de alguém, Sim, que não é você só. sim. Você está dando atenção não só para você. Eu gosto de comer com os meus velhinhos. Meu pai já foi, mas eu não tenho... olha que coisa boa quando a gente faz o melhor que pode, com espiritualidade, com confiança, com fé, com entendimento científico, etc. e tal, levando em conta o idoso de maneira integral, como Sim. você colocou. Eu aqui, como filho, não tenho sensação de débito. Meu pai foi embora e quando minha mãe for, eu não tenho nenhuma sensação de débito. Eu fiz o velório do meu pai. Sim. Fui eu que preguei no velório do meu pai. Uhum. E eu comecei dizendo que meu pai era um cara contraditório, assim como eu. Entendi. Mas no convívio com ele, eu não fiquei em débito. Uhum. Eu tomei mais cafés com meu pai do que com qualquer outra pessoa. Legal. Eu fiz refeições sempre que eu pude. Uhum. Eu tomei vinho com ele, eu dei risada, eu fiquei bravo. E eu lembro de um episódio que foi a última vez que meu pai veio em casa. Ele estava com 86 anos. 85. Uhum. Meu pai estava com 85 anos. E eu morava num apartamento. E ele veio em casa e eu falei, pai, eu vou pegar uma bebida gostosa para você. Uhum. E eu trouxe uma taça bonita para ele, e dei a taça para ele, falei, aguenta aí que eu já vou trazer. E pus um pouquinho e acabou, ele tomou rápido, ele queria mais. Eu falei, eu vou lá pegar para você. Uhum. Só que ele tomou e ele foi colocar na mesa, só que a mesa era mais baixa do que ele lembrava que era. E aí? E o copo caiu e quebrou. Eu ouvi lá na cozinha. Uhum. Enquanto eu pegava Sim. a bebida, a garrafa, eu ouvi o copo quebrar. Sei. Quando eu cheguei na sala, e ele estava na sala, ele olhou para mim com a cara de... Meu Deus, o que foi que eu fiz? Eu quebrei um copo. Ele estava triste, profundamente triste. Uhum. E preocupado por ter quebrado uma taça. E era bonita a taça. Sim. E aí? Aí eu cheguei perto dele e ele estava triste. Por favor, meu filho, me desculpa, me perdoa, porque eu quebrei sua taça e não sei o que e tal. E eu falei, pai, botei a mão na perna dele. Eu não ajoelhei, mas fiquei no nível do olhar dele, sentado no sofá. Eu olhei bem no olho dele e disse, pai, olha só, a taça que você quebrou serve para duas coisas. Uhum. Você sabe para que serve uma taça, pai? Aí ele ficou olhando para mim e eu falei, a taça serve primeiro para você colocar líquido e beber, Uhum. como você bebeu. Mas a taça serve para ser quebrada. Uhum. Aí ele começou a dar risada. Eu falei, é mesmo, filho? A taça serve para ser quebrada. Puxa, que bom, não Que fiz tão bom! errado. Oh, e aí a gente brincou, deu gargalhada. Então, assim, é bom a gente olhar
que a gente vai envelhecer também, e quando eu trato o velho, o idoso, bem, eu estou tratando de mim, porque eu vou colher isso. Sim, sim. Jesus ensinou, tudo que o homem plantar, isso também ele vai colher. Então, se a gente entende a vida e os idosos dessa maneira, o mundo fica melhor para eles e para nós. Exatamente. Que legal. Muito bom. Olha, qual seria, né? Nós estamos acabando já a nossa conversa, foi muito boa. Eu espero que quem está lá fale assim, que pena! Mas nós vamos ter mais vezes, nós vamos chamar o pastor Douglas aqui mais vezes, ele vai trazer mais, vai ter mais oportunidade de nós estarmos juntos aqui. Mas o que você agora falaria para essa turma que está te vendo em relação a 3 coisas? Primeiro, como você já falou nessa conversa nossa a todo momento. Primeiro, a saúde do idoso para você. O que você diria com um profissional que atende esse idoso, que cuida desse idoso? O que você agora segunda questão é o seguinte: o que você falaria para o cuidador do idoso, esse terapeuta, esse profissional que vai e um fisioterapeuta que vai até a casa do idoso, né? Seria também fisioterapeuta e outras pessoas. E a terceira afinal, o que você diria para essa turma que nos está assistindo? Aí você ficaria à vontade. Eu diria para você que está me assistindo que você vai envelhecer e vai morrer. E eu faria essa pausa olhando no seu olho para você lembrar. Você pode ganhar muito dinheiro, você pode construir muito significado, você pode fazer e construir, amealhar muitos patrimônios, você pode dirigir um bom carro, fazer excelentes viagens, comer boas comidas, mas nada disso vai impedir você de envelhecer. Você pode usar a ciência para esticar o rosto, e eu não sou contra nada disso. Você pode usar a ciência para melhorar sua qualidade corporal, mas eu vou dizer para você, você vai envelhecer e você vai morrer. Então o que eu diria para você, ame o velho hoje, porque um dia será sua vez. E aos profissionais, eu primeiro aplaudo aqueles que são bons, porque tem excelentes profissionais. Eu mesmo, eu e meus irmãos, somos em 4, nós estamos constantemente em contato com cada idoso. Nós temos aí um ciclo, hoje é só minha mãe, mas nós tínhamos meu pai e minha mãe com cuidadores 24 horas nos 2, né? E minha mãe hoje, ela tem lá gente que dorme com ela, fica lá 24 horas fazendo turnos, e gente maravilhosa. Eu conheci cuidadores que são a expressão de carinho e amor, mas eu sei que tem cuidadores vis, maus, quase diabólicos. Vocês, eu diria, arrependam-se e convertam-se a Jesus para que haja uma chance de você viver uma vida nova, uma vida boa. Mas para você que é profissional e que é bem intencionado, positivo e tem vontade de fazer um bom trabalho para os velhinhos, eu diria para você, não pare de crescer, não pare de aprender, mas sobretudo, ame o velho hoje, porque amanhã é você. Muito bom. Pessoal, nós estamos aqui terminando nosso programa. Eu queria agradecer a participação do pastor Douglas e dizer para você que na quarta-feira que vem estaremos novamente, sempre às 20 horas, tá bom? Aguardo você na próxima quarta. Posso fazer um convite? Com certeza. Desculpa de interromper no meio, porque eu não Vamos sabia lá. se podia. Posso? Vai. Posso Opa. falar da igreja lá? Lógico. Olha, nós estamos lá no Tatuapé. O Pedro disse Jardim Nela Franca. É quase isso mesmo. Perto, né? Eu nem Perto. falei nada porque é quase isso. É uma rua, divide uma coisa da outra. Sim. Mas nós estamos no Tatuapé, paralelo ao Antônio de Barros, rua Caçaquera, 437, no Tatuapé. Os nossos cultos acontecem aos domingos pela manhã, às 10 horas da manhã. Você não precisa acordar tão cedo, vai para lá, vai conhecer e viver o ambiente de uma presença de Deus real, amável no nosso meio, conhecer pessoas que a gente está falando delas aqui, né? Muitas coisas que eu aprendo com a igreja que eu sou pastor. Então vai ser uma honra ter você lá. Rua Caçaquera, 437, aos domingos, às 10 horas da manhã. Às quartas-feiras nós temos a Escola da Bíblia, à noite, às 20 horas. Será uma honra te conhecer. Obrigado pelo tempo aqui.
Pessoal, então é Rua Caçaqueira, Caçaquera 437. 437, Igreja Pex. Tá aí o convite estendido. E também nas quartas-feiras, às 20 horas, tem o nosso programa, caso você queira assistir à reunião do Pastor Douglas, ou caso você queira também nos assistir aqui todas as quartas-feiras, às 20 horas. Até lá e tudo de bom para vocês. Tchau, tchau. Tchau, Pedro. Esse foi mais um episódio do podcast Neuropsicologia na Prática. Um novo episódio todas as quartas. Inscreva-se em nosso canal e leve seu conhecimento ao próximo nível.